é o excesso de informação nas folhas e nas flores. Então a gente começa a se animar, né? A fazer a montagem lá dos arranjos. Ela vai querer montar um arranjo desconstruído, e isso eu vejo muito, principalmente nos desidratados, tá? A pessoa começa a encher, aí ela começa a trazer ela mistura o desidratado, mistura as folhas, daí começa a colocar uma orquídea aqui, daí tem um tom terroso aqui atrás, daí coloca uma orquídea de outra cor, daí ela vai lá e mistura uma estrelícia, porque daí tem um laranja, porque ela achou bonito. Então ela começa a sobrecarregar aquele arranjo de informações. Só que ela não está percebendo que essas informações, elas não estão conversando entre si. Então ela começa a fazer uma confusão, uma mistura, e ela começa a encher. Muitas vezes, gente, daquele arranjo que ela montou, ela conseguiria montar 3 arranjos. Porque sempre lembrem aquela máxima, o menos é mais. Se você for usar um arranjo de orquídeas, essa aqui, gente, olha que orquídea maravilhosa, toque real. Usem a folhinha da orquídea. Se você for usar ela para fazer um arranjo desconstruído, mas faça com folhas verdes. Ela já é uma flor de destaque. Vocês sempre vão usar as flores maiores, que são as protagonistas. Vocês vão usar as miudezas nas tonalidades daquela flor, ou usando, né, as cores complementares, que são o oposto dela, ou usando a tríade, ou seja, usando 3 cores no mesmo arranjo, né? Então você precisa fazer essas combinações certas. Aí a pessoa bota uma orquídea grande, bota um amaryllis grande ali branco, aí ela quer botar mais um vermelho lá, daí começa uma miscelândia, gente, de flores no arranjo. Chega a dar até uma agonia, né? Eu disse assim, meu Deus, daquele arranjo ela poderia desmanchar e fazer mais 3 arranjos. Então lembrem sempre dessa máxima, né? O menos é mais. Outra coisa que as pessoas erram muito, elas montam um arranjo super elegante, requintado. Por exemplo, aqui, vou pegar umas calas, vou montar com uma costela aqui, uma costela de Adão, né? Eu vou pegar as minhas calas aqui, vou montar aqui com a folha da orquídea para dar um movimento aqui nesse canto. Aí depois eu vou colocar uma outra folha, já vou mostrar pra vocês ele montado, esse arranjo aqui, né? Ou seja, eu vou montar um arranjo super... Daí aqui sim eu poderia usar o amaryllis branco, né? Porque eu tenho as minhas flores, as calas verdes, então um arranjo todo verde e branco. Ou eu poderia usar essa orquídea aqui, ó. Olha que bonito que fica, né, gente? Também essa combinação, né? Com as calas verdes e a orquídea que tem essa tonalidade de verde, usando todas as informações. Poderia colocar uma folha mais lisa aqui atrás, né? Nessa composição, como é o caso dessa. Olha que bonito que fica. Então, eu tiro essa costela de Adão. Eu posso colocar uma folha mais lisa aqui, porque eu já tenho informações aqui suficientes, né? Então, eu dou um movimento com as outras flores. Então, eu monto um arranjo super elegante aqui, faço a minha composição, certo? Aí eu vou enfiar esse arranjo num cesto de vime. Tá certo, gente? Fica bonito colocar esse arranjo ou daqueles vasos de madeira bem rústico, que não tem um acabamento muito bom. Fica bonito? Não, né, gente? Não, porque o meu arranjo, ele é mais requintado. Então, quando você começa a adquirir conhecimento, você começa a não errar mais. Então, na hora de comprar, você vai ter um cachepô lá todo rústico de barro. Eu vou colocar um arranjo sofisticado assim? Não, né, gente? Eu posso colocar num vidro, eu posso colocar no murano, pode ser um vidro simples, tá, gente? Um arranjo assim. Que o vidro, ele é neutro e ele traz contemporaneidade para os espaços e também para o arranjo. Eu posso colocar numa cerâmica, eu posso colocar num vaso cimentício que fica muito bonito, posso colocar num vaso preto. Falando em vaso preto, deixa eu mostrar o arranjo montado para vocês. Olha a diferença, né? Então aqui tá o meu arranjo montado num vaso preto. Então eu faço as combinações, o quê? As combinações... Aqui só tá colocado, tá, gente? Não tá montado. Olha aqui, ó. Então, eu tenho as combinações certas. Eu tenho essa gloriosa. Ela tem um toquezinho aqui de amarelo queimado, tipo mostarda. Aí, o que que eu trouxe pra fazer uma harmonização aqui?
Para quem estava me perguntando se poderia misturar os desidratados com as artificiais, tá aqui, ó. Esse aqui é um desidratado, que é o verde e amarelo, se chama galho verde e amarelo desidratado. Aí eu trago as minhas calas desidratadas. Olha que lindo, né? Num vaso preto, super elegante, usando ele na proporção certa e com as tonalidades certas. Porque daí eu pego aqui as tons que eu tenho da cala e eu uso o mesmo tom que é o miolo da minha gloriosa aqui, que é os tons de mostarda. Ou seja, não é um branco gritante para trazer essa luminosidade, mas eu faço as combinações. Então, o arranjo super elegante, sofisticado. Quem que não compraria um arranjo desses? Olha o tamanhão. Vocês comprariam um arranjo desses? Vocês teriam na casa de vocês? Então, essas são a forma certa de escolher os vasos, de fazer as montagens. Poucas flores, não precisa de muita informação. Vocês viram que não precisa sobrecarregar um arranjo. Se eu quisesse nesse vaso também preto, como ele é neutro, montar um arranjo desidratado, poderia montar? Pode, gente, ficaria maravilhoso. Se eu quisesse substituir aqui, deixar todo ele desidratado, olha que lindo que fica, né? O desidratado aqui com o preto. Então, olha só, fica maravilhoso. Olha só que lindo, gente, esse arranjo aqui, né? Montado com as cores certas, tá? Então, isso aqui vocês vão aprender, só tá colocadinho aqui também. Olha que lindo, gente. Tem um vaso com cor. Ele é um tom azul esverdeado, certo? Aqui sim é um vaso com as combinações certas. Aqui ele tem cores complementares. Vocês vão aprender na aula da semana que vem. Olha que lindo, né? Então, ele tem esse tom azulado. Ele é uma cerâmica trabalhada, é uma peça de designer. Essa parte aqui foi feita por uma designer, feita à mão. Então, se eu tenho uma peça de destaque aqui, o que eu vou fazer, né? O meu vaso já é maravilhoso. Eu vou fazer o quê? Uma harmonização do meu arranjo. Então, eu escolho as flores de acordo com o contexto que está meu vaso, né? Então, aqui eu pego os tons de marsala, eu pego a orquídea para dar movimento, trazer mais luminosidade. E olha que lindo, tem uma protea aqui. Então, olha que bonita, gente, as combinações, né? Usando as cores certas, usando o tamanho certo, as cores adequadas. Então, olha só a diferença. Aí, se eu colocasse esse num vaso todo trabalhado, talvez com muita informação, ele ia carregar, ia pesar. Mas aqui, como eu tenho um vaso mais liso, um vaso mais neutro, só tem essa informação, eu posso usar um pouquinho mais na composição do meu arranjo. Porque aqui, quem é o protagonista aqui do meu arranjo, né? É o arranjo. O vaso também ele tem destaque, mas eu dei mais destaque aqui pro meu arranjo. Então, um não tirou a beleza do outro. E sim, os dois, eles estão em perfeita harmonia. Vocês estão entendendo a diferença de um e de outro?